Olá, tudo bom? E seja bem-vindo a mais uma aula. E agora a gente vai fazer a definição das ações do nosso animal. Então agora a gente definiu aqui as propriedades dele, né? A gente definiu a raça, o nome dos dois objetos que a gente tem aqui. Agora vamos adicionar ações a ele, porque os coitados só têm propriedades e não executam nada, são vegetais, né? Então, para a gente adicionar ações a um animal, por exemplo, quais ações um animal vai ter? A primeira delas é fazer xixi, por exemplo, tá? Então você põe this, ponto, fazer xixi, e a diferença está agora no caso de uma propriedade para uma ação. Você põe igual a function e você vai desenhar agora a ação ou a função que é fazer xixi. Tudo bem? Então, vamos lá, por exemplo, console.log xixi, e seria a zoada dele fazendo xixi, tá? Enfim. Bom, ele aqui está executando uma ação. Então, tanto esse animal quanto esse animal vão fazer xixi, tá? Que é uma ação que todo animal tem. Então, ó, se a gente der F5 aqui agora, a gente tem Lulu e Chuchu. Então, se eu der ó, Lulu, ponto, fazer xixi e executar essa ação, mesma coisa, é a mesma forma que eu executo uma função. A diferença é que eu estou passando aqui antes de qual objeto é essa função que eu estou executando, tá? Então, Lulu, ponto, fazer xixi. Então, ó, aqui é a zoada de Lulu fazendo xixi. Então, se eu botar Chuchu, ponto, fazer xixi, ele vai fazer do mesmo jeito, ok? Então é assim que eu faço a criação de um método, a gente chama isso de método, tá? Então, por exemplo, vamos fazer uma ação para a gente trocar, aumentar o peso, por exemplo, do nosso animal. Então, uma das ações que a gente vai fazer aqui é comer, a ação comer, né? Todo animal come. E a gente vai fazer um function e quando eu for fazer o meu animal comer, eu vou dizer para ele quantos quilos ele vai ganhar naquela comida, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem aqui 10 quilos, eu vou transformar para inteiro para a gente poder fazer somas, né? 200 também, porque não faz sentido a idade ser em string. Então, quando ele comer, eu vou passar como parâmetro da minha função comer quantos quilos ele vai ganhar com aquela comida, tá? Então, kg vai ser a variável que eu vou passar. E o que é que vai fazer essa ação? Quando ele comer, a primeira coisa vai ser fazer tá? E depois de feito isso, que seria no caso a zoada dele depois que come, gostando do que comeu, enfim. E ele vai fazer dis.peso igual a dis.peso mais kg. Ou seja, eu estou executando a ação de comer, passando quantos quilos de comida eu vou comer, e isso vai ser adicionado ao peso do meu animal. Então, ele faz só um som ou qualquer outra ação, eu estou só exemplificando, tá bom? E ele vai pegar a propriedade peso do meu animal e vai usar a mesma mais a quantidade de comida que eu comi. Ok? Então, beleza, vamos lá. Vamos testar essa nossa ação aqui. Dei um F5, atualizei a minha página. E agora, qual o peso de Lulu? 10 quilos. Qual o peso de Chuchu? 10 quilos. Ok? Vou apagar aqui. Então, Lulu.comer, ele vai comer hoje 2 quilos de comida. Tá? Então, ó, ele deu que terminou de comer, né? Então, se eu ver agora quantos quilos Lulu tem, o peso, né? Ele vai estar com 12 quilos agora, enquanto o Chuchu só tem 10. Tá bom? Então, ele executou uma ação que alterou uma propriedade interna dele, que é a ação de comer. Ele comeu 2 quilos de comida, então agora ele tem 2 quilos a mais. Ok?
A gente pode até, inclusive, fazer uma coisa, por exemplo, ele comeu 2 kg de comida, então ele vai engordar 1 kg porque ele bota para fora o resto do 1 kg. Então, para isso a gente pode fazer, ó, pega o nosso KG aqui, divide por 2, ok? E eu estou botando entre parênteses para ele executar essa ação primeiro, depois ele soma o resultado dela, é igual a matemática normal, né? O que está em parênteses vai vir primeiro, depois ele soma com o peso atual do meu animal. Então, se eu atualizar aqui, Lulu comer 2 quilos, tá? Então, Lulu peso vai ter 11 quilos. Aí, se Lulu comer de novo, por exemplo, comeu 20 quilos agora, tá? Então, qual o peso que Lulu vai ter agora? Ó, Lulu.peso vai ter 21 quilos, ok? Então, Lulu.comer comeu mais 6. Então, Lulu.peso vai ter 24 quilos agora, porque ele comeu 6 quilos, então ele engordou 3 quilos. Vai ter 24 agora, tá? E assim você vai fazendo com os seus objetos. Então, se eu tenho um objeto, por exemplo, de um produto, como eu te falei naquele exemplo lá da lista de estoque, eu tenho o nome, eu tenho a quantidade, eu tenho o preço, né? Então, uma das ações seria, por exemplo, vender aquele objeto. Então, quando eu vender um objeto daquele, eu vou ter que diminuir um do meu estoque, ou a quantidade que foi vendido, né? Se eu tenho uma caneta, eu tenho 100 canetas no estoque, vendi 10, eu vou fazer a venda de 10 canetas, que é uma ação. Quando eu fizer isso, ele vai diminuir do meu estoque de canetas e vai ficar 90 canetas, tá? Então, essa é a função das funções ou dos métodos, como a gente chama. Quando você cria uma função separada, sem ser orientada a objetos, o nome é função mesmo. Quando você cria ela dentro de uma classe, dentro de um objeto, ela passa a se chamar método, tá bom? No caso, método, ação, ou como você queira chamar, tá? Mas a gente tem aqui o nosso objeto animal. Esse objeto animal tem 4 propriedades e ele tem 2 ações ou 2 métodos, ok? Então, você pode usar aqui Lulu para fazer o que você quiser, ele tem tudo isso à disposição dele para ser executado e assim que você faz orientação a objetos. Então vamos lá para a nossa próxima aula, avançar um pouco mais nesses conceitos.